Vamos lá. Olá, Numa, Karina, minha sócia, doutora Jordana, Thalia, Marcelo. Marcelo já entrou aí. Não, onde apareceu a notificação? Aqui. Aqui. Tudo bem? Boa tarde. Ah, que coisa mais boa. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo e por aí, como é que estão as coisas? Aqui tudo bem, graças a Deus. Então Muita tá gente bom. entrando. Você E viu quem tá aí? Dona Lídia, beijo, mãe. Ai, que coisa boa. Vamos lá, Vocês... né? Muita gente não me conhece, muita gente de cá não te conhece, né? E muita gente daí também não me conhece. Nós somos irmãos, né? Marcelo, ele é um exemplo para mim de profissional, de pessoa. E eu não poderia deixar de estar aqui nessa live sem ele, né? Porque toda vez a gente chama alguém e eu falei, meu Deus, falar de crimes contra a honra, associar a minha área com a sua área, também crime de perseguição, veio, assim, encaixar e eu fico muito feliz. Eu que agradeço o convite. É sempre bom discutir, né? Discutir questões do direito, da nossa área, inclusive. Para mim é um prazer imenso estar aqui contigo. Né? A gente tem uma experiência na advocacia, na área criminal, mas de todos os nossos, o nosso currículo, o que mais importa aqui para mim, o que vale é ser seu irmão, ser filho da dona Lídia, do seu Asdrubal, que entrou aí também agora, meu pai. Meu pai tá aqui. Meu pai falou assim pra mim, como é que vocês vão saber que eu tô lá? Eu falei, não, a gente vai te ver. Já entrou, estamos de olho. Vamos lá, então. Sou da área condominial, quem não me conhece. Aqui em Goiânia tem um perfil muito, né, grande de uma gama grande de condomínio edilício e acontece muito crimes, né, contra a honra, responsabilidade civil, e aí agora vê esse crime de stalk, crime de perseguição, né? Deixa eu ver aqui, só um minutinho, Marcelo. Marcelo, maninha linda, parabéns, os pais. Marcelo, você é meu amigo, mas ela é mais bonita. Obrigada. Eu não estou conseguindo enxergar aqui. Parabéns, parabéns. Pessoal, quem tiver alguma dúvida pode ir me perguntando. E eu vou começar falando que, geralmente, os crimes contra a honra, pelo menos na minha área, Marcelo, acontece muito em meios eletrônicos, grupo de WhatsApp, né? Geralmente são grupos de moradores, e em assembleia, seja ela virtual, seja ela presencial. E eu gostaria que você falasse a respeito desses crimes em grupo de WhatsApp, por exemplo. Quem pode ser responsabilizado, se recai responsabilização criminal no administrador ou não, só responsabilidade civil. Você pode falar um pouquinho sobre? Claro, eu queria também mandar um abraço aqui, que eu sei que tem muitos alunos meus que estão prestigiando a gente aqui, então quero mandar os alunos, um abraço para os alunos do curso de Direito da FESAR, os amigos daqui de Redenção também. Obrigada, pessoal. Esses crimes contra a honra, principalmente na área condominial, ambiente de condomínio, convive em condomínio, até para a gente fazer uma observação, condomínio é a casa da gente. Né? Então, tudo que é dentro da nossa casa gera não só o sentimento de propriedade, mas de autoridade. Né? Então, donos estão em conflito sobre um bem que é comum. E aí, em tempos de debate, inclusive, sobre liberdade de expressão, que é um direito fundamental, é uma garantia de todos, né? um direito de todos,
se manifestar, é livre a manifestação do pensamento, está na Constituição. Mas quando se traz para o ambiente de condomínio, a gente invoca aquela ideia de na minha casa quem manda sou eu. Eu não aceito desaforo dentro da minha casa. Porque condomínio é a nossa casa. Mas a gente sabe que liberdade de expressão não é um direito absoluto, assim como qualquer outro direito. Ele não é absoluto. As pessoas às vezes se assustam quando a gente fala que nem o direito à vida é absoluto. Porque na Constituição, o Código Penal, ele prevê hipóteses em que a vida pode ser suprimida. A gente vê lá no Código Penal lá sobre o aborto em caso de estupro, por exemplo. Então, a vida pode ser retirada nessa hipótese. Ou para salvar a vida da gestante também. Então, sempre existe, lógico, ponderando os bens em conflitos, essa ponderação e a supressão de um em detrimento de outro, né? Em favor de outro. Então, e crimes contra a honra, nesse contexto de expressão da liberdade dentro da sua própria casa, acontecem muito no ambiente de condomínio. Para você ter uma ideia, Ana Flávia, mesmo assim, ó, eu vou dar um exemplo. A Lei 7.716, que trata lá de crimes resultantes de preconceito, raça ou cor. Existe lá um tipo penal, no artigo 20, que fala assim, ó, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz, suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Então, quer dizer, a gente tem direito a manifestar a ideia, mas ela tem limite. E muita gente confunde o direito de manifestar pensamento. Muita gente fala assim, eu tenho o direito de falar o que eu quiser. Se eu quiser me responsabilizar, tudo bem, eu aceito as consequências, mas existem normas que impedem a própria manifestação. Esse tipo aqui é um exemplo. E entra também como exemplos que eu posso trazer aqui os crimes contra a honra que estão lá no Código Penal. Por mais que você manifeste o seu pensamento sobre, por exemplo, a gestão do gestor, do condomínio, sobre o convívio com o seu vizinho, isso tudo também tem limite. Discurso de ódio não é permitido no nosso ordenamento jurídico. Então, existem limitações. O Código Penal traz os tipos penais específicos. Recentemente, a gente fala um pouquinho também sobre crime de perseguição, que está lá dentro dos crimes contra a liberdade individual, que, querendo ou não, infelizmente, acaba envolvendo também o ambiente de condomínio, ou seja, o nosso ambiente residencial. E existem limites para isso, de convívio em condomínio. Mesmo você sendo dono da sua casa, você tem que respeitar a propriedade também do seu vizinho. Então, o Código Penal sobre a manifestação de pensamento, ele veda a prática, por exemplo, do crime de calúnia, que é a atribuição de uma conduta prevista como crime, você atribuir falsamente a alguém a prática de um crime, sabendo que é falso. Isso também é suscetível de responsabilidade. Exemplo, o síndico está desviando dinheiro dos condôminos. O síndico está furtando o dinheiro do condomínio. Isso sem ter respaldo nenhum, porque a justiça ela tem também responsabilidade penalmente. É quem faz a atribuição de um fato previsto como crime, sem ter o mínimo conhecimento se aquilo é verdade ou não. Então, quando a gente sustenta a prática de um crime a alguém, a gente tem que ter esse pleno conhecimento se aquilo é verdadeiro ou não. É diferente de uma matéria jornalística, como fala, o Marcelo Mendanha, síndico do condomínio X, é acusado de desvio de verbas do condomínio. Então, isso é um conteúdo informativo. Você não está atribuindo a prática de um crime. Você está noticiando. E vem também a difamação. Quer falar alguma coisa? Acho que você ia falar. Não, pode falar, pode falar. A difamação é também atribuir um fato a alguém, mas que não é previsto como crime, mas um fato desonroso. Um fato ofensivo que atenta contra também a honra do cidadão. E é interessante que a difamação, o fato em si não precisa ser falso. Ele pode ser até verdadeiro, mas é a atribuição desse fato como forma de desonrar a pessoa. Então, de diminuir ela perante a coletividade. É também crime e no ambiente residencial, mesmo dentro da sua casa, você está sujeito a ser responsabilizado penalmente por isso. E também tem de crime contra a honra a injúria, né? Que é você atribuir uma qualidade negativa.
para alguém. Aí você não atribui fato, mas você quer diminuir a pessoa de acordo com a característica que você acha que ela teria. Então você desonra ela da mesma forma, é o que a gente chama de honra subjetiva. Então a qualidade negativa você atribui a alguém, que também é suscetível de responsabilização por crime. Então a gente, mesmo no ambiente, diante de uma insatisfação de uma gestão, diante da insatisfação do comportamento do vizinho, a gente tem que ter o controle sobre o que a gente se manifesta em relação a eles. Então a gente não pode, apesar de ser dono, atribuir qualquer conduta prevista como crime a alguém ou desonrá-la por um fato que pode ser vergonhoso, vexatório, ou mesmo atribuir uma qualidade negativa, mesmo no ambiente da sua casa. Isso. E eu percebo muito que as pessoas elas têm esse ânimo de posse, de poder, eu mando aqui, eu sou proprietário. E aí fala o que bem entende e tem que se responsabilizar por isso. Por exemplo, a gente escuta muito e eu trago aqui até situações realmente que a gente vivencia com clientes. Em grupo de WhatsApp. Ah, essa administração é fraudulenta. Essa administração aí tá tudo errado e suspeita, né? Então, de quem que ele tá falando? Outra situação também que a gente já vivenciou aqui foi esse fulano de tal é igual a outra, não vale nada. Já foi dois, isso, né? Já foi um pacote. Isso, já levou dois. Levou dois. E a gente vivencia muito isso e geralmente tem o ânimo de poder do síndico e tem aquele que acha que o síndico ele é funcionário subalterno e tem que fazer o que ele quer. Tem Mesmo no ambiente de trabalho, no mesmo ambiente de trabalho, o patrão tem que respeitar o empregado, embora não seja uma relação de emprego. Não, exatamente. Mas o Exatamente. sentimento de posse, de propriedade, de autoridade, cria esse ânimo nas pessoas de achar que pode falar o que quiser, mesmo por síndico, mesmo o síndico ali se sujeitando às normas da convenção, do condomínio, ele tem que ser respeitado também. Os síndicos, os demais membros da diretoria, os vizinhos, porque existe muito atrito também entre vizinhos, né? Não só relacionado à gestão. Então, tudo isso tem que Mas muita ser preservado. barulho. Isso, barulho tem demais. Marcelo, muitas pessoas me perguntam o seguinte: no âmbito criminal, o condomínio ele tem responsabilidade no âmbito criminal, apesar de ser um ente despersonalizado? Não, assim, responsabilidade penal ela é sempre pessoal e, via de regra, é só pessoa física que está sujeita à sanção de caráter penal. A gente sabe que tem empresas que podem se sujeitar a crimes ambientais, né? Mas condomínio, no âmbito criminal, ele não é responsabilizado. Da conduta do gestor em nome do condomínio, que for ofensiva a algum condômino, por exemplo, pode vir a resultar uma responsabilidade de natureza civil. Mas a responsabilidade penal ela é sempre pessoal e não passa, inclusive, da pessoa do infrator. Então, a responsabilidade penal, por mais que tenha lá a atribuição de um crime a alguém, o síndico atribuiu a prática de um crime a um morador. O condomínio, criminalmente, ele não é responsável pela conduta do seu gestor ou dos próprios condôminos. Agora, Sim. civilmente, sim, é um campo largo aí para discussão. Se cabe indenização. De indenização. E vira um campo muito mais amplo. Agora, o direito penal, ele se rege por princípios, dentre eles, da intervenção mínima. E esse tipo de crime, inclusive, o legislador optou por conferir ao próprio ofendido a intenção ou não de propor uma ação criminal contra ele, que atenta muito à esfera de sua intimidade. Se o sujeito é ofendido, mesmo no grupo, mas se ele não tem interesse de buscar uma tutela de natureza penal, ele não precisa. Né? Se a polícia ficar sabendo, não pode fazer nada se o ofendido não tomar providência.
Agora, de natureza civil, se ele quiser, que eu acho que é um campo mais apropriado para discutir, Sim, até dependendo, mesmo lógico, pela da ofensa, situação né? da última raça, né? É última raça, com certeza. Direito penal deixa ele para os casos mais graves, né? Eu não estou dizendo assim, eu não estou propondo que todo mundo deixe de buscar a tutela do direito penal, mas e tanto é que são crimes com penas muito baixas, né? Vai para o juizado. Então, é algo que não é considerado pelo legislador tão grave. Embora seja na frente de todo mundo uma ofensa, uma agressão verbal, fica na esfera realmente do campo da vítima, dela querer ou não buscar essa persecução penal. E as ofensas recíprocas em grupo também? Perguntam muito isso. Ah, você é um X, vagabundo, e o outro retribui. O que você entende disso, desse cenário em grupo de WhatsApp, grupo de moradores de condomínio? Olha, aí depende muito de contexto, mas ofensas recíprocas em si, elas não estão isentas de punição no âmbito penal, não. Mesmo ofensas recíprocas, elas podem ser responsabilizadas, sim. Né? Pode haver conexão entre as agressões. Existem casos muito específicos no Código Penal que permite, por exemplo, a retorção imediata na injúria. É quando alguém sofre um crime de injúria e de imediato vai lá e devolve a ofensa. É o que a gente Retribui. chama de retorção imediata. E isso o Código Penal isenta quem devolve, quem retruca, mas não livra quem desferiu a primeira ofensa. Mas tudo isso depende de um contexto. Mas ofensas recíprocas em si é o famoso ditado popular, né? Chumbo trocado não dói, mas assim, não tem nada a ver. São Não, e foi bom você suscetíveis de falar isso. responsabilização, sim. E foi bom você falar dessa situação da contextualização. Me fala um pouco sobre essa cadeia de custódia. Cadeia de custódia, na verdade, são regras previstas no Código de Processo Penal. Já existe estudo sobre isso há muito, muito, muito tempo. Só que o Código de Processo Penal passou a prever isso recentemente com o pacote anticrime, né, em 2019, que inseriu lá, a partir do artigo 158, que cadeia de custódia é um conjunto de regras. Conjunto de regras que visam preservar evidências de um crime. Qual que é o objetivo da cadeia de custódia de uma prova? É garantir que aquela prova que foi coletada no local do crime, e o local do crime pode ser um ambiente virtual, inclusive, que é o que você falou que mais acontece. No local do crime, aquela prova foi coletada ali, vai ser a mesma que vai ser apreciada pelo juiz lá quando da sentença. Ou seja, ela não sofreu qualquer abalo, qualquer manipulação, ela chegou íntegra. É aquilo que a gente vê muito nos filmes, filmes de ação, que quando chega o investigador no local, ele tem o cuidado de pegar uma luva e pegar uma evidência que está lá no local do crime. Para quê? Para a digital dele não aparecer no instrumento de crime e não deturpar a prova. O Código de Processo Penal exige que o delegado, quando ele toma conhecimento de um crime, ele vai no local do crime, preserva o local do crime, para poder coletar todas as informações e evidências necessárias para desvendar o crime. Então, cadeia de custódia nada mais é que esse conjunto de regras. Aí o Código de Processo Penal determina como que tem que ser coletada a prova, onde ela fica condicionada, onde ela fica armazenada, como que ela tem que ser analisada. Tudo isso, inclusive os peritos agradecem muito quando isso é observado. Que perito é um profissional totalmente independente da polícia. Ele vai analisar essas evidências. E o que ele encontrar ali, ele afirma. Ele não imputa a prática de crime a ninguém. E no ambiente virtual, isso é muito importante vocês observarem isso, porque fica o registro, né, num site, num grupo de WhatsApp, num feed de Instagram. E existem ferramentas que eu acho assim, legítimas e bem úteis para você armazenar essa prova. Eu E é gosto muito de importante, divulgar. Uhum. e é importante a gente falar quando se tem essas ofensas, né, de crimes contra a honra, e geralmente acontece em grupos, né, de WhatsApp, falar dessa cronologia, né? Porque geralmente as pessoas querem propor uma demanda judicial criminal em relação a crimes contra a honra, pega só o áudio da pessoa que o ofendeu
e fica aquela situação apartada. Não E tem, como? tem contexto. Exatamente. E fala pra gente, porque é importante assim, eu acho que em toda live, e que essa é a minha pretensão, eu acredito que seja a sua também, de que as pessoas que estão aqui tirem proveito nem que seja de uma fala. Como que a gente pode preservar essa cronologia do que, no caso, pode ensejar crimes contra a honra em grupos de WhatsApp, de moradores, por exemplo? A parte, a vítima, quando ela vai propor uma ação criminal, vai recair sobre ela o ônus de provar a existência do crime, a prática do crime. Então, ela tem que ter o cuidado de preservar essa prova. A prova testemunhal é um dos elementos que ela pode usar para dizer, inclusive, que a ofensa se propagou, outras pessoas tomaram conhecimento, mas agora o cadastro ou o registro dessa prova, de caráter documental, eu gosto sempre de dar duas dicas para todo mundo, para os clientes aqui também. Primeiro, que é o mais assim, é meio burocrático, mas é o mais usual. O cliente, o cidadão, ele pode ir num cartório, num tabelionato, e mostrar o celular, as mensagens no grupo do tabelião e pedir para ele lavrar uma ata notarial. Essa ata notarial ela tem presunção de veracidade, legitimidade, e o tabelião vai transcrever tudo aquilo que está. Aí tem o tabelião que gosta, às vezes, de tirar foto também para garantir a lisura do documento. E ele vai lavrar um documento de fé pública. E com base nesse documento, a vítima pode já instrumentalizar uma que a gente chama de queixa-crime, né, na justiça, para poder comprovar a prática do crime e provar que ela foi vítima desse crime. Ela tem até um prazo para fazer isso. Ela tem 6 meses para oferecer essa queixa-crime. A gente está tratando aqui de crime. Né? Uma ação indenizatória é outro prazo para propor ação indenizatória, e que, via de regra, são 3 anos, pelo Código Civil. Outra ferramenta que eu já gosto muito, porque ela é mais ampla, porque você pode fazer em qualquer hora do dia, inclusive final de semana, que é um registro num site que se chama Verifact. Verifact.com.br. É um serviço que essa empresa ela presta, que você entra nela e eles criam um navegador dentro da plataforma deles e você acessa o seu celular pela plataforma deles, filma, faz registro de foto, você pode coletar todas as imagens e depois que você termina esse registro de foto, de vídeo, o próprio site te encaminha um documento com todas as informações da captura. Então, te informa o IP, horário, o algoritmo hash, que é para garantir a integridade da coleta da prova e, obviamente, preservando essa cadeia de custódia. Eu acho até mais prático que você vai rolando a tela e você junta depois o vídeo, mostrando toda a tela do seu celular, quando começou a discussão, você aciona o áudio e no vídeo aparece áudio, aparece o comentário das demais pessoas. Então, é um meio, inclusive sai muito mais barato. Né? Uma ata notarial é de 300 a 400 reais. Esse registro nesse site, por exemplo, que eu não estou recebendo nada pela propaganda, mas eu uso muito, e inclusive órgãos públicos se utilizam muito desse site, que é o Verifact. Cada registro custa em torno de R$ 89. Você tem a vantagem de fazer no sábado, no domingo, no feriado, datas que, por exemplo, o cartório não vai abrir. O tabelião não vai fazer uma ata notarial se não for num dia útil. Inclusive respeitando o horário de expediente dele. Então é muito mais fácil e prático. E eu gostaria muito de falar da ata notarial, que ela é muito boa e a gente usa muito aqui porque assim, as ofensas, pelo menos os indícios, elas não começam numa determinada situação, né? Elas vêm, né? E geralmente a gente gosta de chamar uma pessoa do cartório justamente para participar das assembleias condominiais, para que a ata notarial, que tenha fé pública, preserve toda os trabalhos das assembleias, né? Isso é perfeito, porque a gente no processo penal, a gente fala hoje muito em investigação defensiva. Hoje, advogado até tem uma resolução, um provimento da OAB federal que garante que a gente pode fazer entrevista, inquirir pessoas. É coisa de filme mesmo, de trazer a pessoa para o seu escritório
e você fazer uma oitiva. E eu sempre sugiro assim, e eu gosto da ideia de você trazer a pessoa, de filmar e deixar o tabelião aqui do lado também para lavrar uma ata notarial, para mostrar que não teve manipulação no depoimento. Então, essa ideia aí de levar um tabelião para as assembleias é extraordinário isso, porque garante lisura e garante também o direito de alguém que, porventura, for ofendido, o tabelião já vai estar lá. Inclusive, eu sugiro até que, eu não sei se as assembleias são presenciais ou virtuais. Sendo virtuais, é muito bom gravar, né? Filmar Sim. e registrar, deixar gravado e disponibilizar, inclusive, para todos os condôminos, se assim quiserem. Disponibiliza o link e cada um fica com a sua cópia. Marcelo, falar igual Marcelinho, meu filho. A gente faz muito ata notarial para as assembleias presenciais e no ano passado, em 2022, autorizaram as assembleias virtuais. Então, tem a gravação, né? Acaba que a gente não sente tanto essa necessidade da ata notarial quando se tem esses conflitos, se evidenciam esses conflitos para a presença do tabelião nas assembleias virtuais. Apesar que, quando começou a pandemia, aquela loucura, a gente não tinha previsão legal e ficava, como é que a gente vai fazer? O condomínio vai parar, fecha todas as áreas comuns, como que a gente vai fazer assembleia, como que as pessoas vão se informarem? A gente fazia as assembleias virtuais, sem regulamentação, sem legislação, e sim, sempre com o tabelião. E gravada, né? Também. Porque a gente não tinha respaldo à época. Né? Agora, hoje, assim, vocês agendando, falando com o tabelião, tudo, eu acho que é possível, eu não sei como é que funciona. É porque aqui a minha experiência, aqui a minha vivência é de você ir lá no horário do expediente, lá no cartório, levar o celular para registrar um fato. Agora, acompanhar uma reunião em si, eu não sei se eles se estendem após o expediente, por exemplo. Eu sei que as assembleias costumam ser depois do À expediente. noite. Uhum. Eu não sei como é que é a sistemática dos cartórios aí em Goiânia para permitir que se faça isso. Alguns fazem, outros não. Como é região metropolitana aqui, os de Goiânia fazem, mas em Goiânia. E os de Aparecida de Goiânia, eles não fazem, só fazem em horário realmente comercial. Pois é. Aí fica difícil, mas aí o cuidado que tem que ter é grava e salva a ata se ela for virtual, né? A reunião. Para poder Isso, preservar exatamente. essa prova aí, que vai ser vai ter a maior lisura possível, né? Vai ser realmente o que aconteceu ali para as pessoas poderem se preservar contra essa tutela penal aí. Isso. Tem uma pergunta aqui falando o seguinte, que é a doutora Jordana. Doutor Marcelo, pode falar sobre filmagem como meio de prova, sua validade ou não? Eu não sei se ela quis perguntar nesse sentido, e eu acho que sai um pouco dos crimes contra a honra, mas é importante porque a gente já vivenciou isso. Geralmente, se tem imagens, né, filmagens, aprovam sistema de filmagem em toda a área comum, em locais estratégicos para que preserve privacidade, enfim. E pode ter gravação da fala do pessoal, essas câmeras. Você acha que não ofende a privacidade das pessoas? Não, eu acredito que não. De área comum, eu acredito que não. Eu não sei se existe até sistema capaz de registrar a fala, né? Tem, Mas tem, tem, né? tem. Eu até sugiro que se faça essas considerações e deliberações em assembleia, porque às vezes as pessoas ficam constrangidas. Por exemplo, captação de voz no elevador. Para quê? Né? Tanto É um espaço de uso comum, né? isso. Embora seja um espaço de uso comum, a gente não vê necessidade de gravação do que se fala ali.
Isso é importante, é interessante isso, que é importante ser bem discutido em assembleia, inclusive, para Isso, preservar isso. Mas agora, se porventura for o único meio de se provar, talvez, a inocência de alguém, essa prova vai ter validade, sim. Sob a ótica de quem é acusado. Agora, sob a ótica de quem quer acusar, dentro do ambiente penal, isso pode ser discutido, né? Que às vezes é uma escuta não autorizada. É uma captação ambiental não autorizada. exatamente, exatamente. Né? Um Eu diálogo, penso dessa. diálogo que está sendo feito sem consentimento. Então, às vezes, é bom discutir e documentar em assembleia que os condôminos concordem que existe a captação de áudio. Eu não vejo necessidade se for nesses registros internos mesmo, de circuito Uhum, interno. uhum. Né? Agora, eu não sei também se a pergunta dela foi a captação de vídeo própria. Eu, no meu celular, gravando uma assembleia. Pode ser Entendeu? também. Eu acredito que seja isso também, pode ser. É aqui, ó. Agora falou, eventual discussão entre duas pessoas, uma pessoa pode filmar a outra. Eu tô no Começar a celular. gravar. Ué, numa discussão, sim, eu não vejo por que não. Ainda mais se não tiver testemunha, como é que você vai provar que houve aquilo ali? Como é que você prova que não provocou? Como é que você prova que não agrediu alguém? Tá? Durante uma discussão, né? Eu acho que eu não vejo problema do uso disso, não. Eu não vejo nenhum. Inclusive, isso é muito usado no processo penal. Né? Seja, Certo. inclusive, para acusar, seja, inclusive, para defender. Se eu começo a ser ofendido, talvez eu pense em filmar para garantir depois que isso seja instrumento de prova num processo criminal, em que eu sou vítima, inclusive. Né? Eu não vejo óbice, não, tá? Não sei quem perguntou aí, mas eu não vejo óbice nenhum para fazer essa coleta. Durante uma discussão, tá? A gente tem que tomar cuidado na hora que tá. Não existe discussão nenhuma, não existe evento, você começa a filmar a pessoa ali, do nada. Isso por si só, não, aí sim, realmente, não tem Não permissão se para isso. sustenta. É, Tem uma pergunta aqui, ó. Importante mencionar sobre crime de perseguição em relação à figura do síndico. E eu sim, vou te falar um exemplo aqui. Por exemplo, o síndico, ele tem que ter a sua função, né, as suas atribuições, multar o vizinho, né, notificar, fazer prevalecer as normas internas. E acaba que essa obrigação, inclusive, do síndico, começam-se os conflitos. O que você tem para me falar em relação a esse crime de perseguição em relação ao síndico? Até que todo mundo. ponto ele pode ir? Até que ponto que pode ser considerado como crime? Vamos lá, o crime de perseguição, embora ele seja novo no nosso ordenamento, a discussão sobre isso, que é o stalking, né, lá nos Estados Unidos, isso é discutido desde a década de 90. A perseguição em si, ela se caracteriza quando realmente o autor do fato ele quer causar um terror psicológico na vítima. Você pode até ver como é que está no Código Penal, artigo 147-A. Fala assim, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, quer dizer, um terror psicológico é a pessoa perseguir mesmo, mas com o intento de causar esse temor, inclusive privação da liberdade. Aí muita gente pensa, nossa, mas como é que uma pessoa ela vai estar privada do seu direito de locomoção por uma perseguição? Às vezes, de tanto insistir, vamos lá, uma moradora que costuma frequentar a academia em determinado horário, e vai lá o outro e quer ir no mesmo horário, e fica com gracejo, fica fazendo piadinha, fica falando. Os livros dão muitos exemplos de pretensão amorosa. É aquele cara que insiste em querer ficar com a mulher e ela não quer. Mas a gente pode imaginar vários outros exemplos, só de um caráter de intimidação. E trazendo para o síndico. Eu acho difícil o síndico, lógico, não impossível, ou não imune a isso, mas o síndico, quando exerce a sua atividade de cobrança, mas visando recuperar crédito de alguém que está devedor, aplicar multa, advertência, se ele está no legítimo exercício de um direito, não configura um crime.
Uhum. Agora, se ele está se utilizando do cargo para realmente provocar esse terror psicológico na pessoa, se é simplesmente porque não gosta dela, não vai com a cara dela, e se valendo disso para poder perseguir, se valendo desse cara, com certeza configura o crime, sim. Tudo depende de contexto, não existe uma fórmula, infelizmente não existe uma fórmula assim, ó, sempre vai acontecer nessas hipóteses, não acontece nessas hipóteses. Vai depender muito do contexto, tá? Tem uma autora que fala assim, ó, o crime de perseguição é uma espécie de terrorismo psicológico onde o autor cria na vítima uma intensa ansiedade, medo, angústia, isolamento pelo fato de não saber exatamente quando, mas ter a certeza de que a perseguição acontecerá, abalando psicologicamente, impedindo muitas vezes de exercer normalmente suas atividades. Figurativamente, o comportamento do agente se equipara a um gotejamento constante, criando uma situação, uma forma reiterada, inclusive. Tá? Para configurar esse crime, tem que ter uma reiteração desse comportamento de perseguição. Não adianta uma única vez. Tá? Não se configura o crime se for só uma vez, e mesmo assim sem esse intento de provocar esse temor, esse abalo psicológico na pessoa. Então, a figura do síndico, ele pode ser autor? Pode. E o contrário também, quando você falou lá de que todo mundo ele é meu funcionário. A ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Você, inclusive, morador querendo causar essa angústia no síndico, porque você tem intenção, talvez, de ocupar o cargo dele na próxima eleição, você tem o intento de abalar a gestão dele, você tem o intento de colocar dúvidas nas demais pessoas sobre os métodos que ele se utiliza. E se você faz isso de forma reiterada, mandando mensagem fora do horário de expediente, de madrugada, cobrando isso e aquilo, de forma insistente, sempre, sempre no horário que o síndico está na área comum, essa pessoa vai lá para reclamar. Então, eu acho que pode sim configurar. Sempre uma conduta excessiva, que extrapola a relação síndico-morador. Sob os dois ângulos. Tanto o síndico provocando, fazendo notificações, advertências, extrapolando os limites, e eu sei que a convenção regulamenta isso, pode configurar sob a ótica do síndico, como pode também o síndico ser vítima de perseguição. Qualquer pessoa pode ser vítima de perseguição. Convive entre os vizinhos, pode acontecer isso. Né? Igual esse Exato. exemplo Acontece da muito, moradora né? que vai no determinado horário na academia e o cara tá lá toda vez no mesmo horário. Sempre atrás dela lá, sempre fazendo só os exercícios que ela faz. E a perseguição, às vezes, ao contrário dos crimes contra a honra, a perseguição ela se configura mesmo no ambiente de clandestinidade. Não precisa ser público. Não precisa. Então, ao contrário da calúnia, por exemplo, você atenta contra a honra de alguém perante a coletividade, a perseguição se configura com mensagens particulares. Né? Seja no direct do Instagram, seja no WhatsApp, configura do mesmo jeito. Então, é uma Pode ser coisa que também deixa a nos meios pessoa... eletrônicos, É o pessoalmente, né? que mais Presencial. acontece, que eles chamam de cyber stalking. É o meio mais efetivo de se praticar esse tipo de crime. Pelas redes sociais, através de e-mail, através de WhatsApp, através de Instagram. Realmente um meio propício para quem pensa em praticar esse tipo de infração. Não, Inclusive, ótimo. mandar um beijão para a tia Lucileide e para o Lindemar, que eles estão lá em Sergipe assistindo. Né? Em Sergipe, curtindo a live de vocês, que tanto amo. Beijo. Marcelo, eu acho que a gente conseguiu dar um panorama geral, obviamente, porque live é só, como eu disse, eu acho que live a gente tem que ter uma noção de como estamos do lado de cá, levar alguma informação para quem está nos assistindo. Falar, nossa, que bacana, eu posso pensar na hipótese de um sistema que você falou que não está ganhando nada por isso, que é o Verifect, uma ata notarial, pode-se caracterizar perseguição também do condômino para o síndico, porque às vezes os condôminos eles acham que o síndico ele é funcionário e pronto, ele tem que atender a qualquer hora, a qualquer momento. Foi falado aí da situação até de horário, da pessoa que quer ser atendida a qualquer momento, né? E
eu acho que não foi boa, não. Foi excepcional, foi excelente. Foi Excelente. excelente. Essa live ela vai ficar gravada. E eu quero, assim, que você mande uma mensagem geral para administradores de condomínio, para moradores de condomínios, assim, uma mensagem geral de tudo que a gente falou aqui, o que você possa mandar para eles para que a gente feche a live com chave de ouro. Se a gente pegar esse contexto do que foi discutido aqui agora, a gente tem que lembrar que o síndico, o gestor, ele tem que se precaver, ele tem que tomar todos os cuidados possíveis, né, para se preservar. Então, o síndico, por exemplo, ele pode ser responsabilizado civilmente se ele for administrador do grupo de WhatsApp. Se tiver discussões lá e ele não tomar nenhuma providência. Então, síndico, você que cria um grupo de WhatsApp, estabeleça regras para todo mundo que for entrando, você vai lá e publica as regras. Para mostrar que você não é conivente com ofensas entre os condôminos ali, muito menos contigo. Né? E quando houver ofensas entre os moradores, que é preciso você intervir de forma a advertir de que o espaço não é para ofensa, é para discutir sobre o andamento das regras ou do cumprimento das normas do condomínio, do que está sendo feito em relação à obra, em relação a isso. Então, para o síndico, eu sugiro muita cautela, realmente, na hora de praticar qualquer ato, faça consulta com o corpo jurídico correspondente, para se preservar. Em relação aos moradores, é realmente ter aquela consciência de que é uma moradia, como é que eu vou dizer, coletiva, você tem que respeitar o espaço do outro. Infelizmente, né, você tem que ter limites, apesar de ser dono do ambiente. Realmente trazer a ideia de que sua casa é o seu momento de sossego, de paz, e procurar sempre estabelecer diálogo com os demais vizinhos que são moradores e são donos tanto quanto vocês. Então, Exato. morar em condomínio não é fácil e realmente ter paciência para poder ter um convívio harmônico. Até mesmo porque você cria os seus filhos ali, eles vão crescer ali. E é importante que as crianças cresçam sabendo que o ambiente onde eles moram é sadio, é respeitoso, é harmonioso, porque é no próprio ambiente de condomínio que pode nascer adultos aí realmente violentos, né? Diante Exatamente. dessa proximidade. E eu vou finalizar aqui com um exemplo que eu gosto muito, apesar de ser um pouco assim engraçado, mas é justamente de tudo que você falou nesse final. Tinha um morador toda sexta-feira num condomínio, morador do andar de cima, sempre fazia como se diz o outro, uma resenha, mas era ele, a esposa e o filho. E era muito barulho. Então, de baixo, ligou, né? Sempre reclamava. Você faz barulho, você me incomoda. Eu tô te incomodando? Tá, demais. Faz o seguinte, traz sua família pra cá. E aí acabou que os dois ficaram amigos. Eu tô te incomodando, vou te incomodar, mas não, vem pra cá. Coisa boa. Que bom. É isso aí. Ter um mínimo de tolerância, de bom senso, não é? Exato, exato, é isso. E eu acho que a convivência, ela tem que ser harmônica, ela tem que ser respeitosa. Não tem o direito absoluto de ninguém. Ali você tem uma fração ideal, né? Então tem que respeitar o próximo. Eu acho que essa é a mensagem Sim. que a gente precisa passar, apesar Ai, da namastê para as pessoas. namastê, né? Pessoal, muito obrigada. Deixa eu ver se tem mais pergunta, Marcelo. Eu Não, um acredito que abração para os não. meus alunos aí que estão entrando, ó. Meus alunos aqui, eles são fiéis e leais. Eu gosto demais deles. O nosso amigo Samuel, Ah, ele também se obrigada, manifestou. O nosso Samuel. advogado do Quinto Constitucional. Meu advogado, inclusive. Exatamente. Meu advogado, um abraço pro meu advogado, que eu consulto ele sempre. Daí eu só tenho a agradecer também aí as nossas referências, que são os nossos pais,
né? O nosso irmão também tá aí, ele falou assim Frederico, que Frederico, você aprendeu com ele, viu? Ele tá aprendi muito tudo orgulhoso de com ele. você. E minha mãe fez uma observação importante. A minha mãe é síndica, né? Exatamente. Ela é síndica de um condomínio e ela tem essas experiências aí, né? Marcelo, muito obrigada, viu? Namastê, que Deus te Namastê. abençoe, te guarde, que você continue aí. Como que eu posso dizer? Transmitindo o seu conhecimento, a sua humildade, e nós somos muito felizes pela sua vida, viu? Eu que agradeço, eu agradeço o seu convite. Mando um abração para Karina, para Rafaela, para Suzy Rafaela tá aqui também. do meu lado. Ah, como é que tá? Tudo bem? Um abração para todo mundo aí. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado de participar. Vocês realmente são uma das grandes referências do estado de Goiás na área de direito condominial. Obrigada. E quando os meus alunos falaram que iam participar, eu falei, ó, foca no que a minha irmã vai falar. Que ela que realmente Ah, é a tá. Eu estrela falei assim, da olha, live. Eu tô só de curioso aqui mesmo, viu? Muito obrigado, eu também obrigada. agradeço muito, porque eu sempre conto a minha história de vida para todo mundo aqui. E todo mundo sabe que você é a responsável por eu estar aqui hoje, né? Que você que doou a minha medula óssea, né? Que agora a gente vai depenando você enquanto você viver, a gente está ali pegando as pecinhas, como diz meu pai. Então eu agradeço também por isso. A minha vida realmente é graças à existência de vocês e a sua também. Muito obrigada. Eu tô emocionada aqui. Obrigadão, viu? Deus te abençoe. Um beijão, gente. Muito Beijo, obrigada. Obrigada aí os obrigado, alunos, doutora obrigada os Aline, síndicos, obrigado. muitos síndicos que participaram aqui, a minha sócia, né? Nossos parentes, nossa tia, nosso irmão, todo mundo que esteve aqui, né? Meu muito, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Abraço. Obrigado, Edu, que publicou. Abração, Edu. Tchau. Abraço para todo mundo. Com Deus. Até mais. Hã?